Eu quero sugerir que cada um se apresente e faça sua autodescrição. Podemos... Quem que gostaria de começar? Pode ser eu? Ou quem fala? Pode. Meu nome é Elpidio de Paula, eu sou branco, meu nariz é bem arredondadinho, meu rosto é arredondado, eu tenho barba e bigode, a minha barba já está bem grisalha, então muita presença de branco. Estou com uma boina cinza, com fones de ouvido, porque estou gravando. Na minha orelha esquerda tem um alargador, que é um brinco grandão, dois alargadores, um dentro do outro, né? Estou sentado em uma cadeira, uma mesa na minha frente, e com uma camiseta floral com tons de azul, uma medalha grande no peito, católica de São Bento, e nos braços eu tenho, de um lado, pulseiras de artesanato meu, e no braço esquerdo, no braço direito, eu tenho pulseiras indígenas Craô, e esse sou eu. Sou artista visual, desenhista, ilustrador, grafiteiro, artesão. Atualmente estou no Conselho de Políticas Culturais de Tocantins como conselheiro de artes visuais e ocupo o cargo atualmente de presidente do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Tocantins. Tenho 49 anos e agora, dia 5 de março, vou completar 50 anos. Maravilha, Pídio. Sandra? Olá, gente, meu nome é Sandra. Eu sou uma mulher parda, de estatura média, cabelos castanhos. Hoje eu estou usando óculos e uma blusa de cor bege com estampas geométricas na cor preta. Falo aqui de Lavandeira, da Casa de Cultura Arte da Serra, onde a gente trabalha com vários projetos culturais e com acessibilidade também. Obrigada, Sandra. André? Boa tarde. Meu nome é Andreia, sou uma mulher branca, de cabelos meio despenteados, longos, olhos cor marrom escuro. Estou usando uma camiseta verde clara, com um macacão roxo, com umas estampas florais, e tenho 33 anos, e eu estou aqui num fundo azul de um prédio de uma pousada de beira da estrada do município de Indianópolis, e estou aqui mais a minha família. Às vezes você escuta algumas vozes de criança aos fundos, é inevitável, faz parte, né? E eu pertenço ao agora recém-nomeado Ponto de Cultura Varandas do Jalapão, que é um projeto cultural e ambiental, né, no Jalapão, centralizado em Mateiros. E é isso, estou muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. A gente, em Mateiros, está fazendo força para ver se conseguimos estruturar o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Achamos que é um instrumento muito importante. Então, é também bem oportuno, né? Porque a gente precisa... Eu acho que acessibilizar tem muito a ver com democratizar, né? E eu estarei aqui aprendendo muito de vocês sobre como unir os diferentes universos, né, e diversificar aquilo que a gente faz, né? Mas eu sou muito voltada e eu sou muito apaixonada pela questão do exercer a democracia, né, e democratizar os acessos.
Então, está sendo um prazer estar aqui, aprendendo aqui com vocês. Obrigada. Maravilha, Andréia. Então, pessoal, eu quero propor agora uma rodada. E eu acho, Sandra, que o seu áudio está dando um pouco de microfonia, talvez. O áudio? Não, acho que é impressão minha, pode ser. Pode ser o barulho daqui também. Tudo bem, e tá tudo bem. Então, pessoal, eu quero propor uma rodada de conversa, né? E eu queria saber com vocês, de cada um, como é que é a trajetória de cada um na cultura. Como é que vocês chegaram a esse lugar de fazedor de cultura? A pergunta é quanto tempo a gente tem? Isso, a gente também pode fazer o seguinte, estipular um prazo para término. A gente pode botar o término 19h10, mais ou menos. E o tempo que você tem pode ser em torno de 1 minuto, 2 minutos. Fica à vontade. Começa sou eu de novo? Isso, aí a gente pode seguir essa sequência. Eupídio, Sandra, André. Eu, como artista visual, falei que eu tenho 49 anos, eu tenho mais de 30 anos como artista, só que a minha trajetória começou em casa. Minha mãe era artista, ela faleceu agora há pouco tempo, tem menos de 30 dias, e ela que me incentivou a produzir, trabalhar. Os meus primeiros desenhos eu comecei como criança, autodidata. Depois eu entrei para a vida religiosa, de 15 anos na vida religiosa. E lá dentro eu tive a minha primeira experiência artística com iconografia, que é pintura de arte cristã. Pintura feita com pigmento, com pozinho, com gema de ouro, um processo bem primitivo. Mas no período eu comecei a trabalhar com arte, saí da vida religiosa. A última missão que eu vim como religioso foi em Palmas. Então eu cheguei em Palmas em 2005 e fiquei como religioso até 2009. Em 2009 eu saí da vida religiosa e fiquei só como artista. Mas como artista eu já tenho mais ou menos uns 30 anos mais ou menos de trabalho. Tenho um ateliê, um espaço onde a gente trabalha com pintura, com artesanato, e também nós já tivemos alguns projetos trabalhando com o grafite também. O grafite é importante hoje na minha vida. Eu tenho um companheiro há 8 anos e ele é artista também, e é grafiteiro também. Então, são 2 artistas cristianos morando na mesma casa e produzindo arte o tempo todo. Perfeito, Eupídio. E a Sandra? A história é longa, é um desafio contar em 1 minuto, né? Mas vou tentar. Em 2 minutos a gente quer conhecer a sua história. A minha história, a cultura e a arte, eu venho de uma família de origem nordestina, eu nasci em Brasília, e a cultura, o fazer cultura, é uma coisa muito presente na minha família, né? O nordestino, na verdade, preserva muito a sua cultura, mesmo fora dos seus estados, e tive a sorte de estudar numa escola chamada Escola Parque. Brasília tem um projeto educacional, que é da época da Fundação de Brasília, da Construção de Brasília, onde você tem ali na região do Plano Piloto, as crianças passavam uma parte do período, uma das primeiras escolas integrais do Brasil, de Brasília, na verdade, ficavam parte do dia na escola tradicional e a outra metade do dia na Escola Parque, onde você tem aula de música, teatro, dança e tudo que você imaginar. E ali eu mergulhei, foram 6 anos estudando na Escola Parque, onde você tem um mergulho muito grande. E eu já gostava. Daí em diante,
foi só se aprofundando, fiz parte de grupos de teatro, literatura, que é a área que eu trabalho bastante, letramento, e enfim, acabei formando em ciências contábeis, porque tem essa ideia de que a arte não vai dar o sustento para se sobreviver. Fui para a contabilidade, mas volto para a cultura, volto para a direção de teatral no Ducina, volto a trabalhar com cultura e volto a fomentar isso na minha vida, que é a minha existência, né? Tem muito a ver com o que eu sou, do que eu prego, do que eu vivo, então se mistura muito a cultura com o meu modo de viver e fazer as coisas. Maravilha, Sandra, conseguiu resumir, hein? Com certeza tem muito mais coisa, né, para a gente. Tem. A história mais interessante, talvez, como é que a gente veio parar aqui, né? Como é que a escultura veio se fundar aqui em Lavandeira. Mas, enfim, era sobre a trajetória de artista, de fazedor de cultura, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, né? Com certeza. André, como é que você saiu lá da Argentina, André, e veio parar aqui? Bom, olha, eu me colocando aqui para pensar, eu não sei se tenho assim um momento definido que minha vida se entrou para a cultura, né? Mas eu consigo entender que peças foram fundamentais para eu ter tido esse contato, né? Na minha infância. Eu nasci na Argentina, num local meio rural, agora é tudo condomínio fechado, infelizmente, né? Mas era 30 km da capital. E eu tinha tanto contato com essa existência rural como na cidade, né? E se bem meus pais não tiveram, assim, um trabalho cultural, de alguma forma eu tive o privilégio de visitar museus, de ir para apresentações de teatro, né? Mas o que eu sinto que foi, assim, um, uma introdução assim no que seria a formação cultural, né? Eu entendo que isso foi lá no meu município. E isso é muito forte na Argentina. Eu tive várias vivências desde criança, né? Com grupos de teatro comunitário, mesmo de criança, né? E tudo era na ordem assim da cultura municipal, da pequena cidade onde eu morava. E inclusive com a dança, tive contato com teatro, com dança. E depois isso foi se espalhando e se expandindo para a capital, né? Então, na capital, como era a capital da Argentina, Buenos Aires é bastante cosmopolita, isso foi se ampliando e conhecendo outros grupos e também tendo contato com pessoas de meios alternativos, né? E aí entendendo também que a arte como linguagem, passei pela Universidade de Audiovisual, né, no Instituto Nacional de Artes da Argentina, mas nessa hora eu acho que na minha juventude não estava tão preparada assim para me formar legitimamente, eu precisava fazer isso de uma forma um pouco mais empírica, né, viajando. E um pouco nesse ímpeto eu cheguei primeiro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamada Paraty, onde eu nutri um pouco mais de experiências, mas eu acho que sempre as minhas experiências foram permeadas pelo construir coletivo. Não tinha, assim, entidades hierárquicas nas quais a gente meio que obedecia e montava uma peça, por exemplo, no teatro, na dança, sino que a gente construía de uma forma horizontal, e isso sempre foi, assim, uma bandeira. Eu acho que é muito justo, né, ouvir todas as vozes, e uma forma de construir que até hoje eu me sinto confortável, né? Faz mais ou menos 4 anos eu cheguei no Xalapão e vendo que não tinha nenhum tipo de instrumento onde fomentar a cultura, onde mapear, onde encontrar os fazedores e inclusive se organizar e se juntar fora as associações de artesãos, né, que são fortes no Jalapão. E como tenho 2 filhas pequenas, eu comecei a fazer pequenos movimentos na varanda da minha casa. E isso foi a origem do que hoje é a Varandas do Jalapão, né? Eu não quero me estender muito, porque eu também quero ouvir bastante vocês. Depois a gente, qualquer coisa, vem as dúvidas. Mas eu não sou formada, mas eu me sinto, sim, uma fazedora de cultura.
E é isso. Hoje em dia eu estou muito em cima de aprender enfim, fiz uma formação ano passado de agentes culturais democráticos pela Universidade da Bahia, que eu achei assim um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que a gente tem instrumentos, né, para executarmos a cultura, democratizá-la e chegar a todos os cantos. Mas assim como foi importante para mim essa pequena cidade, esse município, né, trazendo peças, tendo aulas e tudo gratuito, eu acredito que os municípios assim é o primeiro passo, né? É o lugar mais perto que a gente tem, que cada município teria que ter seus gestores. Então, isso, passo a bola. Obrigado por me ouvir. Então, gente, muito interessante essa questão da oportunidade, né? Então, na fala dos três, a gente percebe, eu percebo o quanto que a oferta de oportunidades, né, ela faz com que o indivíduo desperte, né, para não necessariamente para fazer cultura, mas para viver também cultura, experienciar a cultura. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês como é que vocês percebem esse acesso à cultura no interior, né? E aí a gente está falando de acessibilidade, né? Não só acessibilidade da rampa, né? Da acessibilidade física, mas também a acessibilidade, né? Promover o acesso, né? À informação, a experiências, e no interior do Tocantins. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. Eu pessoalmente, esse é meu segundo mandato no Conselho, e então é o meu terceiro ano dentro do Conselho. Eu fiquei 2 anos e eu fiz algumas viagens pelo Conselho, algumas viagens por ser artista mesmo, e eu falo assim, o conceito acessibilidade ele é muito recente. A ideia acessibilidade. Não é que hoje a gente tenha pessoas PCDs que a gente não tinha antes. A gente tinha, mas a gente não tinha de forma nenhuma acessibilidade. Então, assim, as estruturas são estruturas mais antigas, não foram pensadas para facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência. Então, eu falo, nem as nossas escolas têm. Às vezes, eles pensam que o acesso é somente uma rampa. E eu falo, não é só uma rampa, é mais do que isso. É todo o ambiente estar preparado para acolher. Então, nem as nossas cidades são preparadas para isso. Eu falo que hoje, como eu sou deficiente visual do olho, por meio de uma trombose que eu tive, eu perdi. Os médicos falam que eu tenho 20% de visão. Eu falo, não sei como é que eles sabem, porque eu não estou tendo nada de visão. Não tem nem os 20%. E isso, como artista visual, me desorientou muito, me desorientou espacialmente, tanto para trabalhar, quanto para pintar, quanto para poder me mover na cidade. Então, a cidade em si, ela não tem uma estrutura de acessibilidade. Eu vou usar um termo que eu chamo de acessibilidade global. O que é acessibilidade global? É uma estrutura total que dê acesso a quem tem deficiência. Não é botar uma rampa aqui, não é botar uma plaquinha em um determinado ponto que está escrito ali em braille para a pessoa ler. Não é botar só aquela, esqueça o nome daquela faixa que fica no chão para deficiente visual. Eu falo, é mais do que isso. E quando eu falo as cidades não estão preparadas, os espaços também não estão ainda. Então, igual eu falei, o termo acessibilidade ela é uma novidade na nossa vida quando a gente passa a entender uma frase que me falaram há poucos dias atrás. A gente só entende qual a necessidade de acessibilidade para PCD
quando nós somos atravessados por essa necessidade. Quando nós somos atravessados. E eu, Elpidio, hoje sou atravessado por essa necessidade por meio da deficiência visual. Então, não temos estrutura ainda, né? É brincadeira a gente pensar que botou uma rampa e ali existe acessibilidade. Eu falo, tem N coisas mais a serem criadas nessa cidade. Perdão, gente, eu me alonguei muito. Não, tá ótimo, Elpidio. E, Sandra, como que foi a sua chegada? Como é que é essa história aí em Lavandeira? Em Lavandeira. Bom, eu vou falar um pouquinho, já voltando aqui na pergunta, a respeito da acessibilidade no interior, e envolve também a nossa chegada aqui em Lavandeira. Já era desejo de morar no interior do país. Estou indo para a casa dos 50 anos, e já era a ideia de morar no interior, uma vida mais tranquila, e nós já estávamos trabalhando com arte, nós somos um coletivo, nós temos uma sede em Brasília, hoje aqui a Casa de Cultura Arte da Serra, aqui na Lavandeira, e temos uma outra unidade no Goiás, que são coletivos artísticos. Nós somos uma associação onde os artistas, de modo coletivo, se ajudam na elaboração e apoio dos seus próprios projetos. Então, já era a ideia de morar no interior e pensava em vir para Tocantins. A gente veio fazer uma exposição, ganhamos um edital para fazer uma exposição em Palmas, Gurupi e Colinas, e viemos alegres, felizes, o grupo veio contente, e acabou que chegamos aqui junto com a pandemia. E foi o local onde a gente teve que ficar, aqui na quarentena, isolados, ficamos 4 meses morando dentro de uma Kombi, um grupo dentro de uma Kombi no Rio Tocantins, ali em Brejinho de Nazaré. Porque não tinha, uma cidade muito pequena, não tem hotel, e nessa época também ninguém queria abrir as portas para ninguém mais de fora. E acabou que nesse regresso, quando a pandemia começou a dar um pouco de folga para a gente poder transitar, conhecemos o Lavandeira. E é o mesmo caso da André, quando você chega no local, você percebe a necessidade de se fomentar ali a cultura, você percebe que há muito talento, que há um grande espaço, mas falta o fazedor, né, André? Vamos lá, vamos movimentar isso daqui, vamos abrir uma varanda, vamos fazer alguma coisa. E foi a ideia, não, vamos ficar por aqui. É o lugar que a gente vai ficar para morar, para envelhecer e para dar um propósito que a gente sempre quis, né? Então, conversamos com o coletivo e viemos para cá. A Casa de Cultura, ela se levanta hoje com recursos próprios, né? Então, somos hoje eu e o presidente, na verdade, o Luiz, que hoje ele está dando aula, e montamos aqui a Casa de Cultura Arte da Serra, que é um espaço cultural muito bacana que está se levantando aqui. E ter contato com a acessibilidade na vida, como o nosso conselheiro falou, quando a gente se atravessa, quando você tem essa necessidade atravessa no teu caminho. Eu conheci a acessibilidade por uma necessidade também. Já tinha uma curiosidade, já tinha aquele desejo, mas o fato de... Eu fiz um curso pelo Ministério da Cultura de audiodescrição, sem saber o que era audiodescrição. Eu adoro estudar, me apareceu um curso gratuito, vou fazer. Não sei o que é, não sei para que serve, vou fazer. E fui fazer o curso, e quando eu chego e vejo aquela realidade, aquele universo imenso, e saber que eu fiz em Brasília, que eu estava em Brasília, e o que eu falo da acessibilidade? Eu converso hoje com os colegas com deficiência, e eu falo assim, gente, quando a gente não tem acessibilidade, não só a pessoa com deficiência é tirado dela o seu direito cultural, é tirado o nosso direito também de convivermos juntos. Tá? Então, você está num auditório com mais de 300 pessoas, todas cegas, morando do seu lado, e que você nunca conviveu com elas em um ambiente cultural. Falei assim, gente, eu vou em teatro, eu vou no cinema, eu vou em show e tudo. Onde é que estão essas pessoas? Por que eu não as conheci? Por que a gente nunca esbarrei com elas em lugar nenhum? E aí você vai descobrir que não é a falta de desejo de estar na ação cultural, não é a falta de interesse daquele público de estar na ação cultural, é a falta de acessibilidade, é a falta também da consciência, da necessidade. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falando assim, mas para que fazer isso? Se uma pessoa cega vir, a gente faz. Se uma pessoa com mobilidade reduzida comprar o ingresso, a gente põe a rampa.
Não, então é sempre olhando a acessibilidade como uma despesa, como algo que dá trabalho, não algo que democratiza, que traz o acesso, que une as pessoas. Eu costumo dizer, eu tenho o direito de conviver com as pessoas, sejam elas de todos os tipos. Nós somos um país diverso e eu quero que essas pessoas estejam presentes sempre. E no meio dessa descoberta, nasce o meu sobrinho maravilhoso, e o meu sobrinho é uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, e torna isso muito mais forte na minha vida. Então, agora a acessibilidade passou a ser mais do que uma necessidade cultural, mais um direito cultural, já passou a fazer parte da minha existência. Agora eu já tenho alguém assim vivendo essa realidade atravessada em todos os sentidos. E quando a gente chega no interior do Tocantins, a gente percebe que a acessibilidade aqui é algo que, se tem um conhecimento muito